Olá! Nesse vídeo comentarei o enunciado de número 347 da súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual nos diz que o Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Esse enunciado é de 1963 e faz parte da primeira leva de enunciados da súmula do STF, conforme vimos em outro vídeo sobre a história das súmulas. E do que trata essa súmula? Ela nos fala sobre controle de constitucionalidade. Ela está superada e desde o ano de 2006 paira sobre ela a suspeita de superação ou não. Ocorre que agora em abril de 2021, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, então, de fato, afastou a aplicação desse enunciado por estar superado, por não ser mais compatível com a atual ordem constitucional. Vamos entender o porquê disso. Basicamente, nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade. O chamado controle difuso, o qual é feito de forma incidental, como causa de pedir em uma demanda e não como pedido. E o mesmo é realizado pelos órgãos do Poder Judiciário, tanto juízes singulares, como tribunais, como também por tribunais de segunda instância ou instância superior. Pois bem, é importante observar aqui também a necessidade, no âmbito do controle difuso, de observar o artigo 97 da Constituição Federal, que traz a chamada cláusula de reserva de plenário. Nos diz a Constituição Federal que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do seu órgão especial é que se pode declarar a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo do poder público. E o porquê disso? Porque a legislação ela possui presunção de constitucionalidade. Da mesma forma, os atos administrativos. Daí que, para que haja segurança jurídica, é necessário um critério para que um órgão, seja do executivo, seja do legislativo, não deixe de simplesmente aplicar uma lei por declará-la ou por considerá-la inconstitucional. Isto cabe, em controle difuso, ao Poder Judiciário. Pois bem, esse controle foi instituído em nosso ordenamento pela Constituição de 1891, quando da instituição da República em nosso país. Quando da criação desse enunciado 347 que estamos analisando, não havia o outro tipo de controle, chamado controle abstrato, que é realizado de forma concentrada. É importante entender esse contexto. Então, reformulando, quando o Supremo editou essa súmula 347, havia no Brasil apenas o chamado controle difuso. Não havia o chamado controle concentrado, que hoje existe em nosso ordenamento. Esse controle concentrado ele surgiu com a emenda de número 16 em 1965. E o que é esse tipo de controle? Basicamente, ele nos diz que existe um órgão responsável por realizar o controle de forma abstrata. O controle como pedido de uma ação. A Constituição nos diz que o Supremo Tribunal Federal é o competente para declarar de forma abstrata e como pedido em uma demanda, por exemplo, um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, se determinada lei é ou não inconstitucional. Pois bem, a doutrina entende que com a Constituição de 1988, quando o rol de legitimados para demandar isso diante do Supremo Tribunal Federal, demandar esse controle concentrado, foi ampliado. Nós temos o artigo de número 103 da Constituição que traz o rol de legitimados. A doutrina então entende que, como a atual Constituinte, a atual Carta Constitucional ampliou esse número de legitimados, automaticamente diminuiu, restringiu o controle difuso, de forma que o entendimento pacífico de doutrina e jurisprudência hoje é que o controle difuso somente pode ser feito por órgãos do Poder Judiciário, quer seja o juiz singular, quer seja um tribunal, lembrando da cláusula de reserva de plenário. Inclusive, existe ainda, falando sobre o artigo 97 da Constituição Federal, a súmula vinculante 10,
que traz uma interpretação ainda mais restritiva acerca dessa cláusula de reserva de plenário. Diz a súmula vinculante 10 que viola esta cláusula a decisão de órgão fracionário do tribunal, olha só, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, simplesmente afasta, deixa de aplicar. Então perceba que há um cuidado, um zelo em relação à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. De forma que o entendimento de que o Tribunal de Contas, que não é órgão judiciário, não é órgão do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas é órgão técnico, auxiliar do Poder Legislativo. Esse entendimento que outrora havia da possibilidade do Tribunal de Contas realizar esse controle de constitucionalidade, hoje não é mais compatível com a atual sistemática constitucional. Desde 2006, já pairava essa dúvida sobre a recepção ou não, a validade ou não desse enunciado. Eu cito aqui, por exemplo, um mandado de segurança de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o de número 25.888, que trouxe de forma bem elucidativa essa superação com base em todos esses argumentos que eu já expus. De lá para cá, nós tivemos várias decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, afastando a aplicação do enunciado 347. Ocorre que agora, em abril de 2021, nós tivemos um julgamento de alguns mandados de segurança pelo plenário virtual, e em todos eles foi afastado. O relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, então deixa claro que o papel dos tribunais de contas está restrito ao exercício de atos de verificação, fiscalização e julgamento de contas, não podendo invalidar a legislação ou retirar a eficácia da lei. Lembrando que o artigo 71 da Constituição Federal nos traz ali as atribuições do Tribunal de Contas. Ok? Eu cito aqui mandado de segurança 35.490, 35.494, 35.498 e 35.500, todos da lavra do ministro Alexandre de Moraes, julgados, encerrados em 12 de abril de 2021. Ok? Então, dessa forma, fechando aqui o raciocínio, nós temos o controle difuso, realizado pelo Poder Judiciário, por órgãos do Poder Judiciário de forma incidental. Então, assim, o Poder Executivo e o Legislativo não podem fazê-lo, e muito menos o Tribunal de Contas pode fazê-lo, ok? E mesmo um órgão, veja bem, mesmo o tribunal, para fazê-lo, precisa obedecer o critério do artigo 97. O próprio novo CPC traz, em seus artigos, o procedimento chamado de incidente de arguição de inconstitucionalidade, que está previsto entre o artigo 948 e 950. E o controle concentrado somente pode ser feito como pedido em uma demanda, e só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos legitimados que estão no rol do artigo 103 da Constituição Federal. Ok? Com isso, eu encerro essa breve análise desse importante enunciado e desse importante entendimento que realmente sepultou qualquer dúvida quanto à superação ou não da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comentá-lo e compartilhá-lo. Ok? Muito obrigado por se inscrever em nosso canal e estamos sempre dispostos a ensinar um pouquinho para aprendermos muito. Até o nosso próximo vídeo.